Olá! A partir de agora você acompanha mais uma videoaula do curso Gestão de Recursos Federais em Defesa Civil. Nesta videoaula, nós separamos um conjunto de afirmações relativas à utilização de recursos e também ações de contratação que vão ser respondidas a partir destas afirmações, se elas correspondem à verdade ou não. Acompanhe. A reconstrução de infraestrutura danificada por desastre natural deve ser imediata, dentro das ações de resposta, a fim de se reduzir o sofrimento da população com os danos. Por este motivo, seu projeto é simplificado, sem a necessidade de tramitações burocráticas, como a obtenção de licenciamento ambiental para a reconstrução. Verdadeiro ou falso? Bom, gente, nesse caso é falso, né? O primeiro problema da afirmação é que você está colocando a reconstrução de obras de infraestrutura dentro das ações de respostas. Não é, né? A parte de recuperação de obras é dentro da parte de reconstrução. E a reconstrução envolve estudos maiores, ela demanda mais recursos normalmente, então leva mais tempo normalmente para se estudar a melhor solução. Então o importante da questão é em torno disso. O cartão de pagamento de defesa civil, CPDC, é opcional. Caso o município ou o estado prefira depósito na conta corrente, pode enviar um ofício à SEDEC escolhendo essa opção. No entanto, o CPDC gera mais benefícios, como a não necessidade de apresentar 3 orçamentos. Verdadeiro ou falso? Também é falso, né? Primeiro que o cartão de pagamento de defesa civil é obrigatório para as ações de resposta desde 2012. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil implementou essa ferramenta para aumentar a agilidade, aumentar a transparência no repasse e aplicação de recursos de custeio, e ela é obrigatória desde 2012. A outra questão que é muito importante, gente, mas muito importante lembrar, é que o uso do cartão não modifica em nada, absolutamente nada, a prestação de contas. Então não libera de você fazer os orçamentos, não libera de você justificar os seus gastos, ela é simplesmente a forma, um instrumento. Utilizar o cartão ele só vai agilizar o processo, mas não vai mudar em nada o que vocês vão fazer a posteriori na prestação de contas. O CPDC, apesar de não permitir compras parceladas, pode ser utilizado em qualquer local dentro do país credenciado de acordo com a bandeira do cartão. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né, gente? A gente usa o cartão aonde a bandeira permitir, como se fosse qualquer cartão de crédito, né, que vocês utilizam no dia a dia de vocês. Então, onde existir a maquineta do cartão, você pode usar o cartão de pagamento de defesa civil, lembrando que sempre pagamento à vista, né, porque você não pode parcelar, não faz sentido você parcelar, você tem recursos que vão ser efetivamente pagos aos fornecedores, né? Então, na forma de cartão de débito, as mais recentes, desde do início de 2013, e aqueles convênios mais antigos, aqueles repasses mais antigos que estão em execução, alguns deles ainda estão na forma de crédito, onde o prestador de serviço ele vai receber em 30 dias após a efetivação do pagamento. As obras preventivas têm repasses feitos por transferência voluntária por meio de convênios. Para isso, o ente federado deve, através do SICONV, encaminhar uma proposta de convênio ao Ministério da Integração, único órgão responsável pelos recursos com o escopo de desastres. Verdadeiro ou falso? Também é falso. Vários órgãos no âmbito federal, eles trabalham com obras preventivas, né, com ações preventivas, não propriamente, às vezes, relacionada diretamente com o nome, né, relacionadas às ações de prevenção de desastre, mas que caracterizam obras que têm essa finalidade, né? Então a gente tem o Ministério das Cidades, dentro do próprio Ministério da Integração Nacional, a Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Recursos Hídricos, enfim. Então você tem que encontrar dentro do escopo do serviço, da obra que o município necessita, que o Estado necessita, buscar o financiador, vamos chamar assim, adequado, né? Então você desde 2011, dentro do Plano Plurianual de 2011-2015, onde foi criada a Ação 2040 de Gestão de Risco e Resposta a Desastres, a gente tem diversas ações de diversos órgãos, ministérios, secretarias, que repassam recursos, que financiam recursos através de convênio para obras de prevenção,
com a finalidade de prevenção de desastres, né? Então, dentro da Ação 2040, a gente tem diversos órgãos, diversas secretarias que fazem esse tipo de repasse, não só a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A Lei nº 12.1983, de 2014, além de permitir a utilização de RDC nas contratações de defesa civil, também consentiu repasses para ações de prevenção por transferência obrigatória. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? A gente tem uma lei bastante recente, de 2014, né, de junho desse ano, que altera o texto da 12.340, que até então regia essas questões de transferência obrigatória para as ações de resposta e reconstrução. Então, a partir do texto, né, a partir da existência dessa lei, a gente passa também a tratar as obras de prevenção com a possibilidade de transferências obrigatórias, não só mais voluntárias. Agora, é importante a gente lembrar que o texto da lei coloca que essas transferências são especificamente para as áreas de risco de desastres, né? Então, a gente precisa realmente esperar a regulamentação delas, esperar as regras que o Ministério da Integração Nacional vai colocar para a gente entender melhor, a gente saber efetivamente como proceder para buscar esses recursos tão importantes para as ações de prevenção, também para as obras de prevenção, de forma que a gente haja de maneira proativa, não simplesmente esperando o desastre acontecer para ter os recursos efetivamente para fazer as obras necessárias. As duas situações de anormalidade estabelecidas pelo Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, SIMPDEC, são a situação de emergência e o estado de calamidade pública. A primeira aplica-se a municípios com até 100 mil habitantes e a segunda a municípios com mais de 100 mil habitantes ou estados. Verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Apesar de realmente a gente ter as duas situações, a situação de emergência e o estado de calamidade pública, para a gente caracterizar essa situação anormal causada por um desastre, não tem nada a ver, né, a definição de uma ou outra, de uma situação ou outra, em função da população do município, né? A gente lembra, tem que olhar a Instrução Normativa 01, é ela que determina os critérios, que dá os parâmetros para a gente enquadrar o evento, a situação entre a situação de emergência ou o estádio de calamidade pública, lembrando que o estádio de calamidade pública é bem mais grave, uma magnitude bem maior, um número de danos e prejuízos bem maior do que o caso da situação de emergência ocorrida em função do desastre, caracterizada em função do desastre. Todo decreto de situação de emergência emitido por municípios precisa ser reconhecido pelo governo federal para que as prefeituras possam efetuar contratações por dispensa de licitação. Verdadeiro ou falso? Essa é uma questão muito importante, né? Ela é falsa, mas ela causa muita confusão, né? Então é importante a gente discutir isso aqui um pouquinho. A questão da situação de emergência, da situação anormal dentro do município ou do estado é responsabilidade do gestor local, né? Então, se o prefeito ou o governador, vamos falar especificamente do prefeito, ele entende que na área do seu município tem alguma necessidade de você ter uma alteração no rito normal administrativo, ele se responsabiliza por isso e ele é que faz o decreto que proporciona essa alteração de rito, essa mudança de fases, contratação direta, enfim. E não é ligado somente à questão de desastres naturais, né? É muito comum essa situação se caracterizar em função da ocorrência de algum desastre, mas pode acontecer em função de outras necessidades inesperadas dentro do município, tá? Então, para isso acontecer, não precisa do reconhecimento da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, né? Se ele demandar outra, se o município precisar de ajuda complementar, se o município, por exemplo, for demandar o saque do FGTS à população, se for precisar de recursos de resposta da União, ele sim vai ter que encaminhar o reconhecimento, vai ter que solicitar que a Secretaria reconheça a sua situação de emergência, né, principalmente para as ações de recuperação, tá? Mas, reforçando, né, é uma atribuição do gestor local, dentro da abrangência do município, entender que se precisa se caracterizar uma situação anormal, vamos dizer assim, que necessita necessita que você altere os ritos normais administrativos, financeiros dentro do município.
Após um desastre por enxurrada, o município contabilizou 3 escorregamentos de encostas e identificou outros 2 taludes com risco de ruína, mas que ainda não romperam. Ao solicitar recursos de reconstrução, ele não poderá incluir no pleito recursos para a estabilização destes outros 2 taludes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, a própria definição por si só já diz, são obras de reconstrução, ou seja, é a reconstrução, você reconstruir uma estrutura que já existia, né? Você não pode, com esse tipo de instrumento, estar reconstruindo, recuperando infraestruturas que efetivamente não colapsaram, que ainda não foram danificadas ou destruídas em função de um desastre, de um evento natural ou não natural. Lembrando que, né, fazendo referência até à questão que a gente discutiu agora há pouco, se esses 2 taludes que ainda não romperam, que estão na iminência de romper, que estão colocando em risco a população, eles forem caracterizados como obras de prevenção em áreas de risco, a gente provavelmente logo vai conseguir fazer esse tipo de obra, né, solicitar esse tipo de recurso junto à União através de transferência obrigatória dentro do texto da 12.983, como a gente comentou alguns minutos atrás. É possível contratar, com recursos da SEDEC, todo o serviço de engenharia associado à execução das obras de reconstrução, tais como os estudos técnicos preliminares, sondagens, estudos hidrológicos e hidráulicos, etc., o projeto básico, o projeto executivo e, eventualmente, a supervisão das obras. Para tanto, a SEDEC analisará os termos de referência utilizados nestas contratações. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Outra questão importante, a gente necessita, uma obra de reconstrução, muitas vezes ela demanda recursos públicos de grande monta, né? A gente tem que ter responsabilidade de aplicar esses recursos com segurança. Para um caso de uma obra, como é que você aplica o recurso com segurança? Você precisa estudar, você precisa fazer o projeto, você precisa entender a melhor maneira de executar essas obras. Então é importante também lembrar que, né, a Secretaria ela dá muita importância, o governo dá muita importância, é óbvio, né, qualquer um de nós vai entender dessa forma também, que essas obras elas sejam reconstruídas de uma maneira a eliminar aquela vulnerabilidade que ela tinha anteriormente, né? Ou seja, nós não vamos reconstruir a ponte da mesma forma, no mesmo local, que ela, né, com as mesmas características, com o mesmo dimensionamento que ela tinha anteriormente ao desastre, porque é óbvio, né? Se acontecer aquele mesmo evento daquela mesma magnitude, vai danificar ou destruir a infraestrutura e a gente vai estar desperdiçando dinheiro público. Então, nesse caso, é adequado sim, é muito bem visto que você, como gestor local, você coloque dentro do plano de trabalho que vai ser encaminhado para a Secretaria todos os estudos que você precisa fazer, né? Vai ser analisado, a Secretaria vai entender, os técnicos da Secretaria vão entender como adequados ou não o que está sendo solicitado. E como você tem, nesse processo de reconstrução, com recurso de transferência obrigatória, uma inversão de fases, isso quer dizer o quê? Que você pode contratar imediatamente esses serviços que usualmente obviamente, são mais rápidos que a execução da obra em si. Então você já começa a trabalhar, você já tem os recursos, uma vez que é aprovado, né, o teu plano de trabalho pelos técnicos da Secretaria, você já pode efetivamente começar a trabalhar nesses estudos, iniciar as obras, né, e ir aprimorando e detalhando melhor os estudos conforme a evolução do trabalho, né? Então é importante lembrar disso, a gente precisa sim ter responsabilidade na hora de aplicar esses recursos de reconstrução, são dinheiro público, né? Normalmente é um valor alto, então quanto mais a gente estudar, quanto melhor a gente projetar, o resultado vai ser melhor. Numa situação onde a reconstrução de uma ponte pode ser realizada em 8 meses e seu projeto pode ser desenvolvido em 4 meses após a data do desastre, é possível adotar uma solução mista na contratação, dispensa de licitação para o projeto e realização de licitação para a contratação das obras. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? A gente pode fazer esse tipo de contratação mista, vamos chamar assim, né? Até já aproveitando a discussão que nós fizemos na afirmação anterior. Então,
você tem um projeto a ser realizado, uma obra complexa que precisa ser projetada, precisa ser estudada e você consegue fazer dentro do prazo de 6 meses, que é o que se entende usualmente como prazo legal para você fazer a dispensa de licitação, que você execute o serviço ou obra dentro desse prazo de 180 dias, conforme a 8666 exige. Então, se você pode fazer a dispensa de licitação dentro desse prazo de 180 dias para fazer estudos, para fazer o projeto, então vamos aproveitar, vamos agilizar, vamos ter a certeza que a gente está fazendo da melhor maneira para a aplicação do recurso e para aproveitar, atender a população, né, da melhor maneira possível. Aí sim, aí a partir dos projetos feitos, executados, a gente pode iniciar um processo licitatório para contratar a obra que normalmente demora um pouco mais de tempo para ser executada, né? Uma obra de engenharia, dependendo da sua complexidade, vai levar um período normal, um pouco mais demorado que os 180 dias que preconiza a 8666. O reconhecimento federal de situação de emergência ou calamidade pública autoriza o município a dispensar licitações para a contratação de serviços que não tenham necessariamente relação com o desastre em si, pois está configurada a situação jurídica especial que a Lei nº 8666 de 93 exige para a contratação direta, emergência. Verdadeiro ou falso? Gente, falso. A gente tem que ter o cuidado de saber que, seja a decretação pelo prefeito, pelo governador, da situação de emergência, da situação anormal, da situação especial, ela não autoriza a qualquer ação, a qualquer mudança nesse rito administrativo, financeiro dentro da prefeitura, como um todo, né? As ações elas são vinculadas àquilo que efetivamente caracterizou a situação de emergência, né? Então, no caso dos desastres, principalmente os naturais, a gente tem que lembrar que existe uma codificação, né, onde o decreto relaciona ao COBRAD, a Codificação Brasileira de Desastres, e que vincula essas ações aos danos, aos efeitos causados pelo desastre em si, né? Então é importante a gente lembrar disso, a gente tem que ter o cuidado de saber quais são as ações possíveis e relacionar essas ações ao desastre, não a situação de emergência caracterizada dentro do município, mesmo que seja na área toda, seja abrangente ao município todo, não quer dizer que qualquer ação pode ser tomada, ela tem que ter relação ao desastre. Os projetos de engenharia são analisados pela SEDEC também nas transferências obrigatórias. Nestes casos, a análise destes projetos pode ser posterior à liberação dos recursos e execução das obras, podendo a SEDEC solicitar a devolução dos recursos em que detectar sobrepreço ou superfaturamento ou projeto incompleto ou insuficiente. A não devolução dos recursos implica na abertura de tomada de contas especial junto ao Tribunal de Contas da União. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Então, vamos lembrar sempre que a questão da transferência obrigatória para as obras de reconstrução, para os serviços de recuperação, ela é simplesmente uma inversão de fases, né? Não exime o ente a executar a obra bem feita, a fazer os estudos que precisam ser feitos, a ter a responsabilidade com o serviço, com o produto final, né? Então, a qualquer momento que se perceber qualquer problema, seja técnico, seja de superfaturamento, seja de vícios, seja de... Enfim, qualquer incoerência, qualquer erro dentro do processo de reconstrução, ele demanda, sim, que os recursos sejam devolvidos, que seja feita a tomada de conta especial para apurar efetivamente as responsabilidades dentro desse processo. Os recursos oriundos de transferência obrigatória devem ser aplicados e seus rendimentos, após autorização da SEDEC, podem ser utilizados pelo ente federado nas ações de defesa civil. Verdadeiro ou falso? Também verdadeiro, né? É importante a gente lembrar disso, que é normal, dentro desse processo de estudos, principalmente para as obras, às vezes o recurso demora um pouco para efetivamente ser executado, né? Então ele fica dentro da conta e ele acaba dentro desse processo de 2, 3, 6, 8 meses
ter algum rendimento. Então, não necessariamente esse rendimento precisa ser devolvido à União, pode ser utilizado em ações relacionadas aos desastres, mas muito importante frisar, né? Mediante autorização da Secretaria, mediante a justificativa, você está usando esse recurso além do que você tinha aprovado inicialmente junto à Secretaria, né? Então vamos ter cuidado nesse processo, você tem que justificar adequadamente o emprego desses recursos além do que estava autorizado inicialmente.